Graça e paz, meus irmãos. Hoje nós vamos meditar um pouco na história de José. E eu quero ler uma parte dos versículos aqui de Gênesis 39. Me acompanhem. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo o que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. Meus irmãos, depois você pode meditar na história de José, a partir do capítulo 37 até os 50 de Gênesis. José foi invejado e odiado por seus irmãos, vendido aos ismaelitas por eles, assediado e caluniado pela esposa de Potifar, preso injustamente, esquecido na prisão um bom tempo, especialmente pelo copeiro-chefe. Então, como José reage então às crises que ele passou? A primeira forma de José reagir à crise foi manter-se fiel a Deus. José, na casa de Potifar, por ser um jovem formoso, foi assediado pela esposa de Potifar e forçado para deitar-se com ela, mas não cedeu. Como disse ele, como pois cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? E por que não cedeu à investida dela? Foi caluniado por ela, dizendo que ele a havia forçado a deitar-se com ele, que ele havia forçado ela a deitar-se com ele, o que na verdade não aconteceu. Diante disto, Potifar o joga na prisão, mas José não cede às pressões recebidas e se mantém fiel ao Senhor. Meus irmãos, nesses dias difíceis que estamos enfrentando ou passando, talvez alguns de nós estejamos inclinados a fazer o que não agrada a Deus. Não sei de que ordem é, mas mantenha-se firme e fiel, e o Senhor certamente o abençoará, como fez também com José. A segunda forma de José reagir às crises foi esperar pacientemente no Senhor. José foi preso injustamente por causa da calúnia da esposa de Potifar. E mesmo tendo interpretado os sonhos do padeiro-chefe e copeiro-chefe, não lembraram dele, como ele havia pedido. Passou cerca de 2 anos na prisão. Mas a Bíblia não registra nenhuma murmuração da parte de José, pelo contrário, ele se comporta brilhantemente bem, desempenhando seu papel com eficiência e excelência, o que prova que não fazia o seu trabalho com má vontade ou queixume. Isso tanto na casa de Potifar, porque chegou como escravo, mas, tendo desenvolvido um bom trabalho, se tornou mordomo. E na prisão, onde tendo se portado muito bem ali, tornou-se responsável pelos presos. O que mostra que, tanto na casa de Potifar, como na prisão, foi paciente para esperar a ação de Deus, o que veio no tempo próprio e determinado pelo Senhor. Tornou-se mordomo, ficou responsável pelos presos, depois foi solto. José sai dali para se tornar governador do Egito. José tinha consciência que o Senhor estava no controle da sua vida. Consciência esta que precisamos nutrir nos nossos corações, pois espera pacientemente pelo Senhor. A terceira forma de José reagir à crise foi sem ódio no coração. José, mesmo tendo sido invejado, maltratado, tendo visto o desejo de algum dos irmãos de matá-lo e ser vendido pelos irmãos como escravo, ele não deixou que isso tudo nutrisse em seu coração ódio pelos irmãos. Quando eles esperavam que José, agora na condição de governador, iria dar o troco ou a paga pela inveja, pelo ódio e porque venderam ele como escravo, José os surpreende pagando o mal que lhe fizeram com o bem. José tinha consciência de que o Senhor estava dirigindo a sua vida e cuidando da sua vida. Como ele afirma, vós na verdade intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida.
José os perdoa e lhes faz uma promessa. Não temais, pois, eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Que esses dias difíceis e de restrição que nós estamos passando não contamine o seu coração, nem o meu, por ódio, por tudo e por todos. Talvez por um patrão, por não deixá-lo trabalhar de casa, por ter reduzido o seu salário, ou mesmo por ter sido demitido. Ou por algum governante, quem sabe, que provavelmente estejam tomando decisões contrárias ao que você pensa e gostaria. Ou qualquer outro motivo. Não deixemos que o nosso coração adoeça. Entregue tudo nas mãos de Deus. A quarta forma de José reagir às crises foi procurar honrar e glorificar a Deus em tudo o que era e fazia. Tendo José sido próspero por onde passou, nenhum momento tomou para si a glória. Sempre reconheceu que quem o fez ter êxito foi o próprio Deus. E quando teve a oportunidade, reconheceu e declarou que tudo veio das mãos de Deus. Ele não perdeu a oportunidade de afirmar que ele era capaz de interpretar os sonhos, porque o Senhor é quem dava essas interpretações. Ele o fez quando interpretou os sonhos do padeiro e do copeiro. Diz o texto, porventura, não pertence a Deus a interpretação? E o fez também quando interpretou o sonho de Faraó. Este lhe disse, tive um sonho e não há quem o interprete. Ouvi dizer, porém, a teu respeito, que quando ouves o sonho, podes interpretá-lo. Respondeu-lhe José, não está isso em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. E mais, Faraó reconhece Deus e a ação de Deus na vida de José. Por isso entrega o governo do Egito. Diz ele, disse Faraó aos seus oficiais, acharia porventura homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José, visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. A glória precisava ser dada a Deus por tudo que ainda viria. Por isso o reconhecimento de Faraó foi tão importante. Irmãos, sempre que sinceramente desejarmos fazer as coisas para a glória de Deus, tenha certeza de uma coisa, que o Senhor nos fará prosperar. Na nossa conclusão aqui, irmãos, o que fez a diferença na vida de José foi de fato o Senhor estar com ele. Como diz aqui alguns textos, o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero. O próximo texto, o Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno e lhe deu mercê perante o carcereiro. E ainda, em nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Estando Deus conosco, é céu ali, como nos diz o hino no Inário Novo Cântico. Isso se vivermos em temor e obediência ao nosso Deus. Se porventura as coisas nesse momento não estão acontecendo de forma favorável para você, como foi no começo também com José, espere pacientemente no Senhor, em fidelidade, que Deus te honrará como honrou a José. Aquele que receber Jesus como seu Salvador e for fiel a Ele até a morte, receberá a coroa da vida, ou seja, a garantia de vida eterna. Que o Senhor aplique essa mensagem ao nosso coração em nome de Jesus. Amém.